Olá, queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Estou trazendo aqui, dentro do assunto desassociação, ex-membros, desassociação, dissociação, tratamento aos ex-membros da organização Torre de Vigia. E aí eu vou trazer mais uma matéria aqui que foi publicada no blog TJ em Foco, cujo tema é Testemunhas de Jeová aceita que destrói relações entre avós e netos. Então eu vou deixar o link lá do blog do TJ em Foco e vou ler o artigo aqui, talvez comentando alguns pontos. Essa matéria foi de 2010, não, foi 2019. Então o artigo diz assim, ó, hoje, dia 26 de julho de 2019, na época, se comemora no Brasil e em Portugal o Dia dos Avós. A data foi escolhida porque nessa ocasião é celebrada o dia de Santa Ana, São Joaquim, Pais de Maria e avós de Jesus Cristo. Ambos os santos são padroeiros dos avós e avós. Nem todos os avós e avós, ou avós e avós, terão motivos para se alegrar durante o dia criado em sua homenagem. Entre eles estão aqueles que tiveram seus filhos desassociados das fileiras da seita norte-americana Testemunhas de Jeová. Avós e netos também são atingidos pelo ostracismo religioso existente dentro da comunidade religiosa. Segundo as políticas das Testemunhas de Jeová, que nós estamos mostrando aqui, consideramos vários detalhes desse livro, Mantenha-se no Amor de Deus, lá no apêndice, página 207 a 209, como tratar uma pessoa desassociada, um ex-membro. Então, segundo as políticas das Testemunhas de Jeová, quando um membro é expulso de suas fileiras, ou aquele que sai por conta própria, é um dissociado, né? Ele deve ser excluído pelos outros, independentemente se ele era amigo ou parente, deve cessar todas as relações com ele, prejudicando outras pessoas envolvidas com ele, entre elas avós e netos. Sobre esse prejuízo causado pelas Testemunhas de Jeová, quando fala aqui pelas Testemunhas de Jeová, não está falando dos membros necessariamente. Claro que os membros vão obedecer e vão aplicar o que o corpo governante diz, mas a raiz do problema é o corpo governante. O autor, o mentor dessa doutrina, que eles querem fazer parecer que é da Bíblia, não é da Bíblia. A Bíblia não ensina isso, desprezo familiar, rompimento do tecido sócio-familiar não é ensinado na Bíblia. Não dessa forma como eles dizem. Porque eles distorcem alguns textos, como quando Jesus falou assim, todo aquele que amar mais a pai e a mãe do que a mim. Jesus não está dizendo para você desprezar seu pai e a mãe, está dizendo que você tem que amar mais a ele do que aos pais, do que aos seus parentes. Mais a Cristo do que aos parentes. Não está dizendo para você desprezar os parentes, em nome de Cristo. Eles distorcem, eles pegam esse texto e usam como justificativo para você massacrar a família, destruir, romper relações familiares. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Isso é uma distorção, é uma apostasia do ensinamento de Cristo. Na verdade, é um comportamento anticristão. Continuando aqui. Sobre esse prejuízo causado pelas Testemunhas de Jeová naqueles membros que foram expulsos de suas fileiras, pode-se ler as seguintes declarações em suas publicações. Aí aqui tem citado alguns artigos, né, das publicações. Ó. O desligamento de alguém da congregação cristã não envolve a morte imediata, de modo que os vínculos familiares continuam a existir. Claro, dependendo do que aconteça, eu não posso deixar de ser filho da minha mãe. Não tem como. Né? Minha mãe pode me odiar, ou eu posso odiar minha mãe, mas a gente vai continuar sendo mãe e filho. Isso aí não tem como. Essa relação de mãe e filho não vai nunca deixar de existir. Meu pai já morreu, tem tempo, tem 30 anos, mais de 30 anos. Mas eu continuo sendo filho do meu pai. Então isso aqui é uma coisa redundante a se dizer, né? Assim, o homem que é desassociado ou se dissociou ainda pode morar com sua esposa cristã e seus filhos. Óbvio, né? Que se eles se atrevessem a orientar que o casamento está desfeito, quem é que ia cuidar dos filhos e da esposa? A congregação? O dinheiro do corpo governante? Lógico que eles não vão mexer nessa parte, então eles deixam quieto essa parte aí, porque aí o marido, mesmo sendo um demônio para eles, vai continuar sustentando a família. E eles não vão fazer isso, desembolsar um centavo. Eles calculam tudo. Eles calculam todos os detalhes. Tudo é calculado. Qualquer regrinha que eles colocam, eles têm um subterfúgiozinho que poupa eles de dinheiro, que eles usam para poder se eximir de ter que responder no tribunal. Eles sempre colocam uma ressalva.
um detalhe, porque eles têm muito amparo jurídico, pessoas, mentores, pessoas muito estruturadas para dirigir uma empresa mundial como é a Sociedade Torre de Vigia. Então, não me surpreende aqui que eles tenham essa esperteza, né? Assim, um homem que é desassociado ou que se dissociou ainda pode morar com a sua esposa, com a permissão do co-governante. Olha que maravilha. O respeito pelos julgamentos de Deus e pela ação da congregação induzirá esposo e filhos a reconhecerem que ele, pelo seu proceder, alterou o vínculo espiritual que existia entre eles. Ou seja, o vínculo espiritual entre marido e mulher está relacionado a uma organização norte-americana. Todavia, visto que a desassociação dele não rompe o vínculo consanguíneo ou seu relacionamento marital, os tratos e as afeições familiares podem continuar com a bênção do corpo governante. Obrigado, corpo governante, por ser tão bonzinho e permitir que as famílias continuem sendo pai, filho, mãe, esposa, marido, mulher. Que bom, né, que o corpo governante tem essa consciência bondosa e amorosa, né? A situação é diferente quando a desassociação, quando o desassociado ou dissociado é um parente que vive fora do círculo familiar imediato ou no mesmo lar. Poderá ser possível ter quase nenhum contato com tal parente. Tipo, se a minha mãe for morar na minha casa e ela for desassociada, ou se eu for desassociado e for morar na casa da minha mãe. Mesmo que houvesse alguns assuntos familiares que exigissem contato, este certamente ficaria reduzido ao mínimo, em harmonia com o princípio divino. Cessai de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, quer fornicador, ganancioso, culpado de grave pecado, nem sequer comendo com tal homem. Então, se fosse aplicado do jeito que eles falam, né, minha esposa tinha que ter o mínimo de contato comigo. Porque aqui no o texto, do jeito que ele está falando aqui, qual é a parte que diz que isso não se aplica ao cônjuge? Se aplica a minha mãe, vai morar na minha casa, aí se aplica a ela. Onde que diz aqui? Na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, todinho, pode ler. Onde que diz aí que isso aqui é diferente quando é mãe, quando é pai, quando é tio, quando é avô, quando é filho maior, quando é filho menor, quando moram ou não na mesma casa? Fala aí, corpo governante, responde essa pergunta. Compreensivelmente, isto pode ser difícil por causa das emoções e dos vínculos familiares, tais como o amor de avós e netos. É o que está no artigo da publicação deles, do corpo governante. No entanto, trata-se de uma prova de lealdade a Deus. Foi Deus que mandou isso, diz o corpo governante. Porque lá para eles, o corpo governante é o mesmo que Jeová. Então o corpo governante falou, é Deus falando. Conforme declarado pela irmã na página 26 do artigo que eles citam aí. Quem sentir a tristeza e a dor que o parente desassociado assim causou, pode encontrar consolo e encorajamento no exemplo dado por alguns parentes de Corá. Em outras publicações das Testemunhas de Jeová, sobre instruções de como tratar desassociados em suas fileiras, que acabam afetando avós e netos, pode-se ler a seguinte declaração. Outra espécie de falta pode ser sentida pelos avós cristãos leais, cujos filhos foram desassociados. Talvez tenham se acostumado a visitar os filhos regularmente, dando-lhes a oportunidade de se deleitarem com os netos. Agora, os pais foram desassociados por rejeitarem as normas e o modo de proceder de Jeová. De maneira que as coisas não são mais as mesmas na família. Isso é o corpo governante falando. Naturalmente, os avós terão de decidir se alguns assuntos familiares necessários exigem contato limitado com os filhos desassociados e poderão fazer, às vezes, que os netos os visitem. Quão lastimável é, porém, que o proceder não cristão dos filhos interfira nos prazeres normais usufruídos pelos avós. Aí jogar a culpa no membro que saiu da organização. Por exemplo, uma pessoa decidiu não ser mais membro da organização Torre de Vigia, a culpa é dele, que o corpo governante proibiu os avós de ver os netos. Toda a carga de responsabilidade, o corpo governante lança a sua regra, lança os seus adendos, suas normas, seus detalhes, e ainda joga a culpa nas pessoas. E ainda diz que isso é Deus que está mandando. Duas ex-testemunhas de Jeová contaram para a imprensa que após deixarem as fileiras da comunidade religiosa, seus pais, que se mantêm leais ao corpo às orientações do corpo governante,
cortaram as relações familiares, chegando ao ponto de não mostrar interesse em seus netos. Um desses ex-testemunhos de Jeová, Victoria Summer, residente do Reino Unido, relatou que após deixar a comunidade religiosa, seus pais cortaram as relações familiares com ela. Por mais de 7 anos, ela não consegue falar com eles, porque está sendo evitada como punição por abandonar as Testemunhas de Jeová, a organização Torre de Vigia. Segundo Victoria Summer, nem com o nascimento de sua filha, que está com quase 2 anos de idade, na época, foi suficiente para seus pais manterem contato ou tentarem conhecer suas netas. Desde seu nascimento, Victoria tem tentado, por meio de cartas com fotos, comunicar com seus pais testemunhos de Jeová sobre a existência da criança, mas eles nunca mostraram interesse nela. Ainda escrevemos para a minha família a cada 2 meses para falar sobre a neta, e desde que ela nasceu, mas minhas cartas nunca foram reconhecidas. Pelo menos, poderei dizer à minha filha que tentei sempre, direi a ela onde estão seus avós, declarou Victoria. Outra ex-testemunha de Jeová, de nome Angie, residente dos Estados Unidos, relatou para a imprensa que após ser expulsa das fileiras das Testemunhas de Jeová, seus pais, como também 6 irmãos que estão dentro da comunidade religiosa, cortaram totalmente as relações com ela. Segundo Angie, ela se tornou um fantasma para sua família, uma pessoa morta que não existe mais. Angie relatou que seus pais até hoje não a procuram para conhecer seus netos gêmeos de 4 anos de idade na época de 2019. Além de Victoria e Angie, que relataram que seus pais testemunhos de Jeová nunca mostraram interesse em conhecer seus netos, um italiano de nome Ricardo relatou que quando tinha 13 anos de idade, seus pais deixaram as fileiras das testemunhas de Jeová por não mais concordarem com suas crenças. Segundo Ricardo, após essa decisão de seus pais, ele nunca mais se relacionou com seus avós que pertencem às fileiras da seita. Então ele, sendo neto, nunca mais teve contato com os avós dele. Porque os pais dele não permitiram. Bom, isso aqui são algumas experiências, né? E aí tem diversos comentários aí o pessoal comentou lá no blog, né? Eu vou deixar o link aí para vocês verem, mas isso tudo é um reflexo. São apenas 3 experiências que a gente contou aí, mas quantas famílias são afetadas por essas regras? E eu pergunto para você, isso tudo que os membros da organização aplicam, eles aplicam em lealdade a Jeová, a Jesus, à Bíblia ou ao corpo governante? Tudo bem, alguém vai dizer, mas eles acreditam que eles estão servindo a Deus. Sim. Assim como lá na Idade Média, na época da Santa Inquisição, os católicos, os membros da igreja, que torturavam as pessoas até a morte, acreditavam também estar fazendo aquilo para Deus. Mas isso justifica as atrocidades que eles causavam na vida das pessoas? Justifica? O fato de alguém acreditar que está fazendo algo justifica um crime que ela está cometendo? Uma desgraça que ela está causando? Então é por isso que nós estamos fazendo esses vídeos, trazendo aqui essas informações, para que você desperte, você que é membro ainda, entenda. Veja, se você quer continuar sendo membro da organização Torre de Vigia, isso é decisão sua. Não estou dizendo que você tem que deixar a organização Torre de Vigia, nem que você não pode entrar lá, não deveria, ou que você tem que sair de lá, ou que você deva permanecer lá. Isso aí tudo não é o meu foco aqui. Eu quero que você entenda como funciona e qual é a dimensão da aplicação das regras do corpo governante na vida das pessoas. E que as autoridades, os governos, as autoridades competentes prestem atenção a isso. Até onde tudo isso aí vai de encontro com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Até onde? Até quando o corpo governante vai ter a liberdade de ditar regras e punir os seus membros quando eles não obedecem cegamente o que eles mandam? Dessa forma, aprisionando-os dentro de uma crença e fazendo com que eles ajam dessa forma, rompendo o tecido sócio-familiar. Até quando? Bom,
Peço que vocês comentem aí, dê sua opinião, seu parecer, por favor, nos comentários. Agradeço mais uma vez. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.